Pedro nunca teve sorte com as mulheres. Na primeira vez que se casou, logo depois que voltou do serviço militar, ele trouxe a garota da vila para sua cidade natal e pensou que seria feliz com ela por toda a sua vida. Independentemente de suas esperanças, ela não estava satisfeita, sentindo-se uma garota da cidade grande agora. Sônia mostrou seu caráter. Ela rapidamente fez muitos amigos. Adorou quando eles vieram visitá-los e tentaram visitá-los. Sempre que possível, ela voltava para casa tarde da noite, mesmo depois de Pedro, que trabalhava em uma construtora. Sônia, eu não tenho nada contra você passar seu tempo com seus amigos. Ele pacientemente explicou a ela. Mas você não deve esquecer do fato de que você tem um marido e uma casa. Olhe, voltei do trabalho e estou parado na pia, lavando a louça, que está aqui desde o café da manhã. Isso não pode ser normal. A propósito, falando sobre refeições, eu só encontrei os restos do que comemos ontem. Um cheiro azedo. Ah, Pedro, não seja estraga prazeres assim. Sim, eu fiquei muito tempo no barzinho, então escute. Ela contou tudo. Porém, Pedro nunca se interessou por fofocas. Depois de lavar a louça, ele estendeu o pano de prato, colocou-o na pia e foi para o seu quarto, fechando a porta. Isso continuou assim, por mais alguns meses. Então, Pedro pediu o divórcio. Sônia soluçou, assegurando-lhe que o amava e prometendo que tudo ficaria bem com eles. Mas Pedro permaneceu inflexível. Oh, Sônia então exclamou. Bem, escute. Eu desejo que você viva sozinho por toda a sua vida. Você vai encontrar as piores mulheres. Então, você vai se lembrar de mim. Até certo ponto, a profecia de Sônia se tornou realidade. Várias vezes, Pedro tentou construir um relacionamento que ele ainda sonhava com uma família e filhos. Queria que a sua amada esposa e um casal de filhos tagarelas o encontrassem em casa depois do trabalho. Mas algo sempre dava errado. Sônia estava errada em apenas uma coisa. Pedro nunca pensou nela. O que significa que ele não se arrependeu de terem terminado. Um dia, uma nova cozinheira veio trabalhar na cantina da construtora, onde Pedro trabalhava. Era uma jovem, atraente mulher, que ainda parecia ter menos de 30 anos. O próprio Pedro já tinha mais de 40 anos e não achava que tivesse pelo menos alguma chance de família e felicidade. Era difícil para ele. Aparecendo na sala de jantar, Pedro olhou para a nova cozinheira, notou que ela tinha um lindo sorriso e pensou que seu marido provavelmente tinha muita sorte de ter uma esposa assim. Porém, ele nunca tentou falar com ela. Apenas a cumprimentou brevemente, quando se encontraram. A única coisa que ele sabia sobre ela era que o nome dela era Helena. No entanto, uma noite, ao dirigir para casa, Pedro viu uma figura familiar parada no ponto de ônibus. Ele a reconheceu imediatamente. Era Helena. E ali tinha uma menina ao lado dela, com cerca de 10 anos. Estava chovendo. O crepúsculo estava caindo rápido na cidade. E Pedro não podia simplesmente passar por aquela mulher despercebido, muito menos com uma criança. Olá, Helena, ele disse, parando o carro e saindo dele. Os ônibus demoravam muito para passar nessa rota. Se você não se importar, eu posso te dar uma carona. Caso contrário, você corre o risco de se molhar e ficar doente. Além disso, você está com uma criança. Oh, Pedro, muito obrigada. Helena acenou com a cabeça e correu para o carro. Sim, estamos completamente tranquilas com isso. É muito inconveniente para mim dizer isso, mas Ana e eu moramos do outro lado da cidade. Há um antigo albergue para os não residentes. Você concorda em nos levar tão longe assim? Não vai te atrapalhar? E qualquer coisa eu posso pagar. Sim, claro. Pedro sorriu. É claro que eu não vou te cobrar nada. Nem você poderia fazer de vez em quando a minha marmita do almoço ou meu mingau. Eu gosto tanto das refeições que você cozinha para nós. Podemos combinar algo sobre isso. Helena riu e prometeu caprichar sempre na comida de Pedro com especial cuidado.
A partir de amanhã, podemos. Então, se divertindo, conversando, Pedro e Helena partiram. Sua filha ficou em silêncio o tempo todo. Ela nem disse olá para o homem, que os ajudou a sair e olhou pela janela o tempo todo, o caminho, sem sequer dizer uma palavra. Quando Pedro dirigiu até o albergue, onde Helena morava, ela olhou para ele esperançosa. Talvez você venha tomar uma xícara de chá. Eu tenho que expressar a minha gratidão de alguma forma. Eu não acho que seu marido vai ficar feliz em me ver aqui. Pedro respondeu. Meu marido? Ele morreu há alguns anos. Helena disse baixinho. Desde então, Ana e eu moramos juntas. Envergonhado, Pedro pediu desculpas e se despediu apressadamente de Helena e sua filha. E Helena sorriu tristemente para ele. Helena já gostava de Pedro há muito tempo. Além disso, ela sabia que ele não era casado. O encontro casual de hoje lhe deu esperança. Mas Ana, pelo contrário, mostrou-se de maneira rude e mal educada, sem sequer olhar para Pedro. Ela se virou e foi para casa. 2 semanas se passaram. Um dia, um de seus amigos mais próximos confrontou Pedro e perguntou diretamente: O que você tem com ela, Helena? Pedro olhou para seu amigo com cuidado. Sim, nos encontramos algumas vezes. Por quê? Há tantas mulheres solteiras por aí. Por que diabos você precisa dessa? Você sabe que ela tem uma filha crescida. É claro que sim. Ela não é exatamente crescida, o que parece. Ela tem um temperamento muito ruim. Mas acho que definitivamente farei amizade com ela eventualmente. Pedro, eu quero que você entenda. Ricardo persistiu. Eu não tenho nada contra a própria Helena. Ela parece ser boa, gentil e amável. Mas essa garota, com certeza vai causar problemas. Você precisa de problemas? Eu não entendo que problemas, Ricardo. Ela é apenas uma garotinha. Ela é... Você sabe como é ser padrasto de tal criança? Você acha que Helena vai permitir que você a crie? Não. Ela sempre vai ficar entre vocês dois. Vamos lá, Ricardo. Eu aprecio a sua preocupação, mas eu vou tentar descobrir sozinho. Pedro deu um tapinha no ombro de Ricardo e foi embora. Ricardo observou seu amigo, indo embora, um longo tempo balançando a cabeça. Alguns meses depois, Pedro e Helena se tornaram marido e mulher. No começo, estava tudo bem com eles, mas Ana excluiu Pedro ainda mais. Ela costumava ser rude com Pedro e sua mãe. Eles até tentaram puni-la algumas vezes por isso. Porém, Pedro ainda não tinha perdido as esperanças de fazer amizade com a menina e disse à sua esposa para não ceder às provocações da filha. Sabe, querida, ela está testando nossos limites. Ela tem essa idade agora. É um período difícil. Além disso, não esqueça que ela é uma criança e eu e você somos adultos. Vamos nos comportar de acordo. Pedro, eu tô surpreso com você. Helena sorriu abraçando o marido. Você entende tudo tão bem. E onde você conseguiu tanta sabedoria mundana assim? Helena sabia perfeitamente que o Pedro nunca tinha assistido uma única novela em sua vida. E ela se agarrou ainda mais forte ao marido. Ana estava sendo corroída por dentro. Ela foi às lágrimas que sua mãe a trocou por um cara estranho e também traiu a memória de seu pai, que, claro, os amava muito. Ana estava perdida, porque Pedro não se permitia ficar com raiva dela. Ele aturava tudo e só olhava para ela como uma garotinha estúpida. Aos poucos, Ana percebeu que ela o odiava profundamente e ele continuava a tratá-la de forma paternal. Tentou fazer a sua filha adotiva falar e lhe dava bons presentes de vez em quando. Mas Ana estragou tudo isso. Ela deixou a sua bicicleta novinha perto de um supermercado e alguém a roubou. Jogou seu celular na banheira cheia de água e perdeu seu relógio. Novamente, Pedro não fez uma única observação para ela, apenas suspirando tristemente.
Já fazia alguns anos e ele e Ana permaneceram estranhos um ao outro. Além disso, Pedro começou a perceber que havia alguma tensão no relacionamento com a sua esposa. Ela parecia estranhamente distante e se recusou a responder às perguntas do marido. Pedro não entendia o que estava acontecendo de errado, mas um dia aconteceu algo que explicou tudo. Helena não estava em casa. Ela saiu para ir ao mercado para fazer compras e ainda tinha voltado. Ana estava fazendo algo em seu quarto e Pedro estava olhando a TV, caído no sofá da sala. De repente, Ana veio até ele e olhou para baixo. "Você pode me ajudar a fechar o meu vestido? Eu não consigo alcançar a parte de cima do zíper, está preso." Pedro ajudou a sua enteada e ela definitivamente se virou, abraçou e beijou na bochecha. "Obrigado, papai." Por todo o tempo que eles viveram juntos, essa foi a primeira palavra gentil que Ana disse a Pedro. Ele sorriu de felicidade, mas um sorriso desapareceu quando ele viu a sua esposa parada na porta. Ana, sem dizer uma palavra, saiu correndo da sala, e Pedro e Helena tiveram uma grande briga. "Você tá louco?" ela exclamou, quando ouviu do que ela estava acusando. Ele disse: "Eu trato Ana como a minha filha. Ela é só uma menina." "Isso mesmo. A menina só tem 13 anos. Como você pôde fazer isso com ela?" A mulher insistiu. Não foi fácil Pedro convencer a esposa que ele não tinha nada a ver com isso. Ela não falou com ele por alguns dias, mas então ela finalmente o ouviu. Eles fizeram as pazes algumas semanas depois. No entanto, o inferno começou. Pedro ficou doente e ficou em casa. Ele raramente ficava doente, mas ele estava com um resfriado comum. Ele deitou-se na cama meio dopado, com os medicamentos, meio enfraquecido pela febre. Adormeceu profundamente apenas para acordar com os gritos de sua esposa. Ainda meio adormecido, Pedro não entendeu nada e, de repente, viu que Ana estava deitada ao lado dele, puxando um cobertor para si. O homem atordoado pulou, tentando explicar à esposa de que ele não era culpado de nada. Mas ela, soluçando, atacou-o com os punhos. Depois disso, ela chamou a polícia. Ninguém na empresa acreditava seriamente que Pedro era capaz de tal coisa. Ou, talvez, ele simplesmente não se importava. Ricardo estava mais preocupado com seu amigo. Ele e vários outros amigos em comum foram participar do julgamento. Mas, eventualmente, Pedro foi preso por 4 anos. Helena nem quis olhar para o marido. Quando ele foi retirado do tribunal, ela se virou, abraçando a sua filha. Ana encostou-se no ombro de sua mãe, escondendo um sorriso satisfeito de todos. Imediatamente, após o julgamento, Helena e Ana deixaram a cidade e ninguém sabia o que havia acontecido com elas. Em seguida, Pedro cumpriu sua pena. Quando ficou livre, os seus amigos não o reconheceram. Ele tinha ficado grisalho, perdeu peso e parecia muito mais velho do que a sua idade. "Pedro, como você vai?" Ele estava cercado por seus 3 amigos mais leais, Ricardo, Eduardo e Mariana, que viajaram uma longa distância de carro até a prisão onde Pedro estava preso injustamente. Pedro respondeu com a voz trêmula. Na verdade, eles eram as únicas pessoas a apoiá-lo. Eles escreveram cartas, contaram as novidades e enviaram pacotes para ele. Eles até vieram visitá-lo algumas vezes. Tentaram visitá-lo, mas eles não foram autorizados a entrar. Agora, eles estavam encontrando Pedro, não acreditando que ele havia sido realmente culpado. Pedro não queria voltar para a empresa, porque sabia que não poderia evitar o ridículo, e todos os seus amigos estavam tão determinados. Ricardo o ajudou a conseguir um emprego como vigilante em um armazém de propriedade de seu cunhado. E Pedro ficou muito feliz com isso. Ele realmente queria viver em paz e sossego.
não vê ninguém, exceto seus 3 amigos. Ele apreciava especialmente os fins de semana, quando os 4 se reuniam na piscina do clube local ou iam pescar. Alguns anos se passaram. Uma manhã, Pedro estava voltando para casa do turno da noite e viu uma jovem sentada na entrada. Ao vê-lo, ela se levantou e deu um passo em direção a ele. Pedro, eu estive esperando por você. Eu vim até você para pedir desculpas. Eu quero que você me perdoe por tudo. Por favor. Não, Ana. Ele respondeu, reconhecendo a enteada. Deixe o passado passar. Eu não aguento mais isso. A minha mãe, ela está no hospital. Você sabe que ela está morrendo e tem apenas alguns dias. Sou eu. A culpa é toda minha. Pedro sentou-se cautelosamente no banco ao lado da entrada. E Ana sentou-se ao lado dele. Ela já sabe de tudo. Eu disse a ela. Naquela época, eu estava louca. Eu tinha tanto ciúme dela que até fiz birra. Quando ela disse que estava esperando um bebê, eu a ameacei que eu faria algo comigo mesmo. A minha mãe começou a chorar. No dia seguinte, ela voltou para casa à noite e disse que não haveria bebê. Você nunca descobriu sobre isso? A minha mãe chorou por muito tempo, escondendo as suas lágrimas de você. Ouvindo Ana, Pedro abaixou a cabeça cada vez mais. A mão fria de alguém apertou seu coração. E Ana continuou a sua confissão. Eu não queria que você fosse para a cadeia. Honestamente, pensei que minha mãe e eu iríamos embora. Mas acabou do jeito que aconteceu. Mamãe foi parar no hospital após o julgamento. Descobriu-se que ela estava esperando um bebê novamente. Mas agora, houve um aborto espontâneo. Aparentemente devido ao estresse. Então, saímos. E mais recentemente eles descobriram que ela tinha câncer. Talvez algo tenha sido violado pelo aborto, ou talvez seja apenas relacionado ao estresse. Não sei. O câncer está se desenvolvendo muito rapidamente e eles não podem operá-la. Ana começou a chorar. A minha mãe viveu sozinha nos últimos anos. Eu me casei e agora ela está morrendo. Eu te peço, do fundo do meu coração, para visitá-la. Ela me pediu para te encontrar e te levar até ela. Por favor, ela também quer te pedir perdão. Pedro levantou-se silenciosamente. Dirigiu-se para a entrada e Ana correu atrás dele. Mas a porta já havia se fechado. Ela ficou de pé, na esperança de que ele voltasse. Mas Pedro não saiu. Como se estivesse cego. Ele alcançou o sofá e desabou nele chorando amargamente, derramando tudo o que havia acumulado em sua alma. Na noite seguinte, a porta da enfermaria onde estava Helena se abriu, e Pedro apareceu na soleira. Ela o reconheceu imediatamente, e grandes lágrimas rolaram pelas faces encovadas da enferma mulher. Pedro, eu sinto muito. Ela sussurrou, e ele sentou ao lado dela, apertando a palma da mão dela e pressionando-a contra os lábios. Helena tentou dizer mais algumas coisas, mas as lágrimas a sufocaram. Então, eles passaram quase 1 hora juntos. Quando Pedro tinha caído no esquecimento, acordou. Ele viu que os olhos de Helena estavam vagos. Soltou a mão dela ao lado de Helena. O triste homem sussurrou, mas ela não o ouvia mais. No funeral, Pedro não saiu do lado do caixão de sua amada. Tudo foi organizado por Ana e seu jovem marido, e Pedro apenas ficou congelado, como uma estátua. Quando as coroas decoravam a pequena capela, Ana se aproximou dele. Você vem conosco, pai. Ela disse baixinho. Ele olhou para ela, sorriu tristemente e, se encurvando, acabou indo com o jovem casal. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.
Deixe-me saber o que você pensa sobre essa história nos comentários abaixo. E continue acompanhando essas histórias fascinantes.